Mundial do Rim. A data foi criada para conscientizar a sociedade em relação às doenças renais. Patriota Júnior está chegando ao vivo. Bom dia, Patriota. Então, quais são as doenças renais mais comuns? Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade, né? A gente já começa falando sobre saúde, Dia Mundial do Rim. Esses órgãos, né, tão importantes no nosso corpo, órgãos responsáveis pela filtragem, né, do sangue no corpo. Alguns problemas costumam ser mais comuns, né, Renata? Por exemplo, a insuficiência renal, né? E o detalhe, eu conversava aqui com o nosso entrevistado há pouco, é que muitos destes problemas não são identificados de forma precoce, e quando a pessoa vai se dar conta, já está em um estágio avançado, já demandando a diálise, né, por exemplo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto agora com o Dr. Ricardo Maranhão, que é nefrologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Dia importante, né, de conscientização. Além da insuficiência renal, quais são os outros problemas mais comuns associados aos rins? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Nesse dia 14 a gente vem aqui para poder trazer um pouquinho das doenças renais crônicas, explicar como é que a gente pode prevenir. E assim, as principais doenças que atacam o rim, eu acho que a gente podia deixar aí bem claro, seriam a hipertensão e a diabetes. As duas são as principais responsáveis pela perda da função renal no Brasil todo e no mundo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a primeira importância que a gente tem que dar e reforçar com todos os ouvintes é: se você tem pressão alta, se você tem diabetes, você tem que controlar essas doenças, porque essas doenças a longo prazo, elas vão diminuir a sua função renal. E existe um risco muito grande, eventualmente, se você não se cuidar, de precisar de uma hemodiálise no futuro. Quais são as principais orientações para manter a saúde dos rins em dia? Então, as principais orientações, primeiro, seria controlar essas doenças, né? Todas as doenças de base, pressão alta, diabetes. Tomar muita água é extremamente importante. Evitar tomar remédios sem orientação médica. A gente conhece aí aquelas pessoas que têm uma dorzinha e sempre vivem tomando anti-inflamatório. O anti-inflamatório é um remédio que ele é importante para a gente usar na nossa prática clínica, mas ele vem com alguns efeitos adversos importantes, e aí um deles, ele ataca o rim, ele pode dar uma lesão renal importante, e ter um controle da vida como um todo, fazer exercício, não fumar, aquelas orientações de qualidade de vida geral, e tudo isso está extremamente ligado à saúde renal. Beber água é importante, mas não só isso, né, doutor? Com certeza. A gente tem que beber água, né? O objetivo da gente, pelos últimos guidelines, é que a gente faça pelo menos 2 litros de urina por dia. Ou seja, se você tem que urinar 2 litros por dia, provavelmente você vai ter que beber mais do que 2 litros. Principalmente para aquelas pessoas que fazem muito exercício, que suam muito, porque a gente perde água também de outras formas, além da urina. Então a recomendação aí está pelo menos 2 litros de água por dia, para a gente fazer esse controle da saúde renal adequada. O problema, como a gente estava conversando antes, é que não há sinais, né? Quando o rim está com algum tipo de problema, quando o paciente chega já é um estágio avançado, né, doutor? Isso dificulta, né? Com certeza. Com certeza alguma pessoa aí de casa já deve ter visto um caso de algum conhecido que foi para o hospital porque estava passando mal, nunca soube que tinha problema renal, e quando vai ver, ele começa a fazer hemodiálise de urgência. E isso é muito importante para vocês entenderem o porquê a gente tem que ficar de olho na saúde renal. Porque essas pessoas às vezes não têm sintoma e elas perdem completamente a função renal, porque é uma doença extremamente silenciosa. O rim da gente, ele consegue funcionar sem dar sintomas até 10, 15% da função renal. Ou seja, você está com quase nada da função renal e você mesmo assim não tem sintomas. Então é extremamente importante ficar de olho, é uma doença silenciosa, e aí por isso que nesse dia do rim, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está com essa campanha, que é uma campanha de dosagem de creatinina para todos. O que é a creatinina? A creatinina, ela é um exame que a gente faz no sangue, um exame extremamente simples, barato, qualquer cidade pode dispor, é relativamente simples, e você consegue ter uma avaliação de quanto está a sua função renal. Então, com um exame baratinho, se você fizer uma vez por ano, você vai conseguir identificar se o seu rim tiver alguma alteração, e aí com certeza procurar um nefrologista, que é o médico responsável por fazer esse acompanhamento. Se eu tenho casos na família de pessoas que tiveram problemas nos rins, eu preciso ligar ali um sinalzinho de alerta, tá sempre fazendo check-up. Essa condição genética influencia ou não? Sim, a gente sabe que a doença renal ela tem diversas causas, né? Tem algumas causas que elas estão ligadas à genética e outras não.
Mas, de novo, quando a gente fala das principais causas de doença renal, e aí eu vou bater muito forte nisso porque eu acho que é muito importante, a diabetes e a pressão alta, elas são muito ligadas à parte genética. Então, se você tem um paciente que tem diabetes, tem hipertensão e fez diálise, a chance de você, sendo um parente, acontecer a mesma coisa que você é muito grande, porque diabetes e pressão, elas podem levar também àquela doença renal. Então, sim, a predisposição genética, o paciente que já tem um pai ou uma mãe que fez, ele tem que ter um cuidado redobrado, sim. Tem uma faixa etária mais predisposta a desenvolver o problema também, doutor, ou não? Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? A doença renal é uma doença que pode afetar qualquer faixa etária, principalmente por quê? Porque o rim, na verdade, na grande maioria das vezes, ele é vítima de outras doenças. Então, o rim ele pode ser vítima de doenças cardíacas, ele pode ser vítima de doenças hepáticas no fígado, ele pode ser vítima da diabetes, da pressão, ele pode ser vítima de doenças autoimunes que atacam jovens. Então, assim, como você tem várias doenças que atacam o rim, você pode estar a qualquer momento da sua vida mais propício a ter uma lesão renal. Quando a gente fala na doença renal crônica, que está ligada a fazer hemodiálise, geralmente essa está mais reservada às faixas etárias maiores, a partir de 50, 60 anos, é onde a gente vê a maioria dos nossos pacientes que fazem hemodiálise hoje em dia. Em quais estágios, né? O paciente já tem que ir direto para a diálise? Em casos mais extremos também, só o transplante resolve? Então, quando a gente fala em diálise, a gente pode ter dois motivos de um paciente entrar em diálise. Ele pode ter uma lesão renal aguda, ou seja, o rim dele é normal, e aí sofre algum acidente, alguma coisa específica naquele momento, e o rim dele para de funcionar. Vou dar um exemplo bem simples: sofre um acidente de carro e tem um sangramento muito importante, e o rim fica desidratado por causa desse sangramento. Então esse paciente às vezes precisa entrar em diálise para poder o rim recuperar. Só que o rim, como era normal, ele consegue se regenerar e ele sai da hemodiálise. O outro caso é um paciente que tem uma doença renal crônica, que ele já vem evoluindo há 20, 30 anos com diabetes, com pressão alta, e aí quando esse paciente entra em hemodiálise, geralmente ele não consegue sair mais. Então, assim, esses dois casos são bem diferentes. Por quê? Porque eles mostram, talvez, a variabilidade da doença renal. E todo nefrologista, quando começa uma diálise para um paciente, ele já tenta identificar isso, para saber se aquele paciente tem chance de recuperar ou não. Tá certo? Então, se for um paciente que não tem a chance de recuperar, um doente renal crônico, aí sim, esse a gente tem indicação, na grande maioria das vezes, de mandar para um transplante. Sabendo que o transplante não é a solução total, é um tratamento, você vai fazer imunossupressão para o resto da vida, mas a qualidade de vida de um paciente que faz transplante, o risco de mortalidade cardiovascular diminui bastante. Então, hoje em dia, de todas as terapias para tratar o rim, o transplante termina sendo a mais indicada. Hoje esse exame de creatinina tem um acesso facilitado? Você encontra no SUS? Como é que funciona? Sim, hoje é um exame extremamente simples de fazer, barato, inclusive, não sei o valor exato, mas eu acho que não passa nem de R$20 se você for fazer particular. Todas as prefeituras, qualquer hospital hoje, por menor que seja, tem acesso a esse exame. Ele é extremamente simples, é tão simples quanto um hemograma. E assim, a indicação da gente pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pelo dia a dia é justamente isso. Sempre faço, pelo menos uma vez ao ano. É algo que vai garantir, às vezes, você de conseguir evitar que sua doença renal progrida e você tem um acompanhamento adequado com o nefrologista. Por quê? Porque os clínicos às vezes conseguem acompanhar isso, mas a partir de um certo momento, quando você já tem uma função renal um pouco alterada, a gente tem cada vez mais a indicação desse paciente procurar um nefrologista, que é o responsável por realmente fazer essa progressão de doença parar. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Ricardo Maranhão, nefrologista. Não tem muito segredo não, né, Renata? Tá sempre fazendo check-up, né, regularmente, para saber se você tem algum problema aí nos rins, né? Para que isso seja diagnosticado de forma precoce, beber água, praticar exercícios, né? Principalmente quem tem diabetes, a hipertensão, como o doutor falou, tá sempre de olho para evitar, né, problemas aí nos rins. É com você. Valeu, patriota. O negócio